Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos. Teremos hoje no dia 10 de abril de 2025, reta final aí de temporada regular, né? São jogos que algumas franquias não estão levando tão a sério, algumas franquias já estão classificadas. Então, bom, é um período que a gente precisa tomar bastante cuidado. Mas se você quer ter acesso ao nosso grupo VIP o mais completo do mundo, lá durante os playoffs, né? Não se esquece de chamar no WhatsApp que tá aqui do lado, tá? Apenas R$30 você garante a sua vaga aí no primeiro mês, ou então valores promocionais para você garantir o resto da temporada. Vamos para os nossos palpites de hoje. A gente não tem muitos jogos, então a gente trouxe um filtro aqui com as melhores opções para vocês. Fiquem de olho ali, né, em quem já está classificado, quem ainda precisa se esforçar para se classificar, e tomem bastante cuidado nessa semana nas suas tips em NBA. Por isso a gente está sempre aqui trazendo os nossos números estatísticos para você ser bem lucrativo. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like para ajudar o projeto a gente trazer vídeo todos os dias até o final da temporada. A meta é de 100 likes para esse vídeo de hoje, beleza? Bom, primeiro jogo que teremos hoje para poder trazer uma tip para vocês é o confronto entre Detroit Pistons e New York Knicks. A gente sabe que o Tom Thibodeau, que é o técnico do New York Knicks, não costuma poupar seus jogadores. Por mais que a gente já tenha muitas coisas definidas ali na Conferência Leste, ainda se sabe que ele é um cara que vai dar minutagem para os seus titulares, e mais do que isso, ele espera que todos ali cheguem em alto nível para os playoffs. O nosso palpite vai ser mais de 1.5 bolas de 3 para o Karl Anthony Towns, tá? Nos últimos 20 jogos, em 11 ele conseguiu superar essa marca, e em 19 ele teve pelo menos uma bola de 3, só que tem um diferencial. Hoje ele enfrenta o Detroit Pistons, que é um dos 10 times que mais cedem bolas de 3 por jogo para pivôs. E mais do que isso, o Karl Anthony Towns, justamente com esse estilo mais solto de se jogar hoje, já que o New York Knicks já está classificado e um pouco mais sossegado para a sequência da temporada, certamente ele vai querer chegar quente para essa pós-temporada. A gente está falando de um dos maiores arremessadores de 3 da história da NBA, pelo menos considerando os jogadores bigs, e um jogador que nos últimos 3 jogos contra o Detroit Pistons conseguiu esse over. Deixa eu puxar aqui para você. Nos últimos confrontos foram 4, 3 e 5 bolas de 3, né? No último confronto ele fez 3, no penúltimo ele fez 3 e no outro ele conseguiu completar para 5. É um jogador que tem uma sequência muito interessante contra o Detroit Pistons, e a gente sabe que os Pistons é uma defesa bem física ali. É um time que tem como seu principal protetor de aro o Jalen Duren, que apesar dele ser muito atlético, ele tem algumas dificuldades de deslocamento lateral, e a melhor forma de você tirar esse grande protetor de aro que tem o Detroit Pistons é explorando por fora, atraindo ele para o perímetro, arremessando de 3, fazendo com que o pivô do seu time consiga trabalhar e operar de uma distância maior. Assim você atrai, tira o principal pivô ali, protetor de aro, né, do rival do garrafão, você possibilita ali a entrada de alguns dos seus jogadores menores, como Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges, etc. Então, a gente deve ter aí o Karl Anthony Towns explorando bastante o perímetro, e se ele estiver quente ali, certamente vai ter que sair para marcar ele, o Jalen Duren. Não vai dar para ficar estagnado ali no garrafão, beleza? Então, mais de 1.5 bolas de 3 do Karl Anthony Towns é o nosso primeiro palpite. Lembrando, pessoal, os nossos vídeos assim nesse modelinho aqui, não é sempre que é assim não, tá? Eu tô de mudança, então muita coisa tá acontecendo, o áudio tá meio equado, peço desculpas para vocês, mas a gente tá tentando trazer o melhor aqui para vocês da mesma forma. Palpites exclusivos lá no nosso grupo VIP, e tem também um link na descrição do nosso grupo gratuito no WhatsApp, tem promoções exclusivas, informações especiais para vocês. Volta e meia a gente manda quais os melhores jogos over, under do dia, os favoritos da noite, as melhores zebras, etc. E muito mais também lá no nosso grupo VIP, nos nossos guias de como apostar em bola de 3 e muito mais. Segue a gente também no Instagram, @cestadetrade, e vamos aqui para o nosso próximo palpite. Vamos trabalhar aqui com over na pontuação no jogo entre Indiana Pacers e Cleveland Cavaliers. Aqui a gente tem duas franquias que estão praticamente sossegadas para a sequência dessa temporada. Vamos de mais de 228,5 pontos totais. A gente está falando de duas franquias que, principalmente o Cavs, né, vai deixar alguns jogadores de fora. Donovan Mitchell, Evan Mobley e Darius Garland não jogam. Para mim, os 3 melhores jogadores dos Cavs. Mas o Cleveland, todo mundo está quente, todo mundo está bem ofensivamente. A gente está falando de um dos melhores ataques da NBA por 100 posses de bola, que é o Cavs. Durante muito tempo ficou ali na primeira colocação por 100 posses de bola, ainda é o melhor ataque da liga. Um dos times que mais convertem bola de 3, um dos times com melhor aproveitamento no território triplo, e um time que enfrenta hoje uma defesa ruim. O Indiana Pacers é um time que joga e deixa jogar, joga num ritmo muito alto, o próprio Cavs também, mas acima de tudo é muito fácil você ferir o Indiana Pacers, porque eles são dos 10 piores aproveitamentos em defesa de mano a mano na liga. Então você não precisa de nenhuma jogada muito bem trabalhada para machucar eles, e mano a mano é uma coisa que muitos jogadores na NBA moderna têm. Então dá para os Cavs pontuar bem com essa confiança, com o Indiana Pacers que não vai ficar
se matando ali para se defender, porque eles já estão praticamente classificados na posição em que eles estão. Da mesma forma, os Cavs vão poupar alguns titulares, mas todo mundo ali na confiança deve ajudar a produzir bem nessa linha de pontos. Do lado do Indiana Pacers, é um time que vem um pouco mais saudável, um pouco mais completo, jogando um dos 10 maiores ritmos da NBA, com ritmo alto, gastando pouco relógio, mesmo que o seu time não seja tão eficiente. Pelo número alto de posse de bola, você acaba pontuando bem. Mas, ao mesmo tempo, você também cede muitas posses de bola para os seus rivais, que também vão ter a chance de pontuar bem. Então, é um cenário perfeito para o over. O Cavs, por mais que seja uma defesa ali que constantemente está no top 10, é um time que joga e deixa jogar. Então, a gente tem aqui os dois times com qualidade ofensiva e aspectos defensivos expostos ali para serem explorados, e mais do que isso. Por conta da colocação das franquias, eles não vão se matar para se defender. Então, é um cenário bem interessante. Puxando aqui alguns números, né, nos últimos 20 jogos do Indiana Pacers, eles sofreram 113,9 pontos, fizeram 119,5, o que dá uma média de mais de 232 pontos nas partidas em que eles se envolveram, pelo menos nessas últimas 20. Os Cavs também são um time que tem uma média de pontos entre feitos e sofridos nos últimos 20 jogos, acima desses 228,5, que a gente busca para hoje, e por isso esse é um excelente cenário para a gente trabalhar. Para finalizar o nosso vídeo, vamos trazer um palpite aqui para vocês em pontuação, mas dessa vez na pontuação de apenas um time. O Milwaukee Bucks se enfrenta hoje jogando em casa o New Orleans Pelicans, uma das piores defesas da NBA, uma das 3 piores defesas da liga por 100 posses de bola. O Milwaukee Bucks tem como principal desafio produzir pontos, porque eles dependeram muito do Giannis e do Damian Lillard durante a temporada. Só que sem o Damian Lillard para esses playoffs, eles precisam que mais jogadores pontuem, arremessem, e não dá para depender só do Giannis. Foi uma cobrança, inclusive, pública do jogador e também da comissão técnica de que Kyle Kuzma, Taurean Prince, Gary Trent Jr., Brook Lopez, entre outros, precisam arremessar, precisam parar de ter medo de arremessar para ajudar o Giannis a ter espaço. Porque se ninguém está pontuando bem, significa que é óbvio que o Giannis vai atacar a cesta. Aí você faz uma dobra ali nele, bota até 3 jogadores, porque como está todo mundo ali ao redor dele com medo de arremessar e não vem sendo produtivo, fica previsível esse ataque dos Bucks. Então, já classificados, o projeto deles aqui, nesse momento, contra esse adversário tão vazado é fazer com que todo mundo chegue com confiança para a pós-temporada. Pontuem bem e cheguem quentes nos seus arremessos, principalmente no perímetro. O New Orleans Pelicans é um dos 10 times que mais sofrem bolas de 3 por jogo na NBA, é um dos times com pior aproveitamento em defesa de perímetro, e o Milwaukee Bucks ali, com a gravidade que o Giannis tem, a gravidade é a capacidade de você atacar a cesta e simplesmente com a sua presença você atrair vários jogadores, defensores. O Giannis está sempre atraindo dobras porque de fato ele é muito perigoso. Então sempre tem alguém livre, inclusive com uma odd um pouquinho mais alta, quem sabe ele trabalhar com as assistências dele hoje não possa ser interessante, porque já classificado ele não vai ficar atacando a cesta sozinho, no máximo para atrair alguns defensores. Então fiquem de olho na bola de 3, num bom aproveitamento dos companheiros do Milwaukee Bucks, do Giannis, mas acima de tudo numa questão coletiva. Vamos aqui de mais de 113,5 pontos, tá pagando aqui em torno de 1,50, que é o mínimo que a gente gosta de trabalhar. E o Pelicans nos últimos 20 jogos sofreu uma média de 119 pontos por jogo, sofreram mais de 113,5 pontos em grande maioria dessas partidas. Se a gente for olhar aqui desses 20 jogos aqui, eles sofreram pelo menos 113 pontos em 3, 6, 7... em 14 jogos, ou 13 aqui na maioria, mas eles enfrentaram vários ataques ruins. Inclusive, o Milwaukee Bucks não teve um grande aproveitamento contra eles no último encontro e parou apenas em 111 pontos. Mas dessa vez, eu acredito que com o jogo mais solto, já classificados, eles devem conseguir cumprir essa meta. Meta essa que foi cumprida por vários ataques que ou são lentos ou são ruins. O Brooklyn Nets conseguiu marcar ali pelo menos 119 pontos, o San Antonio Spurs marcou 119 também, a gente teve o Utah Jazz, o Detroit Pistons, vários ataques que nem são de altíssimo nível conseguindo produzir. Acredito que hoje o Bucks tenha boas chances desse acima dele também. Beleza? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!